Fala, Gás Nobre, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula da sequência de Biologia para a prova do Enem. No primeiro momento a gente já falou de Ecologia e agora a gente continua dentro dessa temática para explorar um pouquinho mais esse assunto que é o mais cobrado na prova. Saca só, nós vamos falar de ciclo do nitrogênio, eutrofização. E se você não me conhece, eu me apresento. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e te convido, vem comigo! Bom, galerinha, então a gente vai tratar primeiro do ciclo do nitrogênio, depois a gente vai para eutrofização, também chamada de eutroficação das águas, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: por que a gente estuda ciclo do nitrogênio? Existem tantos elementos químicos na natureza, por que o nitrogênio é relevante? Pensa um pouquinho, tá? Quando você está estudando a base da biologia lá, da bioquímica, a gente comenta que os seres vivos são estruturados da maneira como a gente conhece por basicamente 6 elementos químicos. É o famoso CHOMPS: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O nitrogênio, pessoal, ele está presente num monte de coisas nos organismos vivos. A gente tem ele, por exemplo, compondo as proteínas. Lembra lá que as proteínas são formadas por aminoácidos. Esse radical, essa estrutura amino, ela tem nitrogênio. A gente também estuda lá na parte de bioquímica os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Esses compostos têm nas suas estruturas as bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas tem nitrogênio. A gente também estuda lá na parte de metabolismo energético uma molécula chamada de ATP, é a nossa moedinha energética dentro da célula. O ATP é formado por uma dessas bases nitrogenadas que a gente tem no material genético, a adenina. ATP, lembra? Adenosina trifosfato. A adenina é uma base nitrogenada, portanto tem nitrogênio. Então perceba que o nitrogênio está num monte de coisas nos organismos vivos e é por isso que a gente tem que estudar esse ciclo. Ele tem uma relevância muito grande. Isso tem que ser lembrado para quem vai fazer a prova do Enem. Agora olha só, como é que a gente começa esse ciclo? Por onde a gente começa a entender o ciclo do nitrogênio? Pensa o seguinte, tá? O N2, o gás nitrogênio, ele é mais ou menos 78% da composição da nossa troposfera, daquela região da atmosfera onde a gente está inserido. Então coloca aí, ó, 78%. Nossa, tudo isso, professor? 21% de gás oxigênio e o restante distribuídos entre os outros gases numa quantidade bem pequenininha, né? Mais ou menos 1%. Agora, olha só. Mesmo a gente tendo um monte de nitrogênio disponível na atmosfera, nós, animais e as plantas não conseguem assimilar esse nitrogênio de maneira direta. A gente não consegue pegar nitrogênio da atmosfera, inspirei, boto nitrogênio para as minhas células. Não é assim que funciona. A gente consegue nitrogênio como, prof? Olha esse carinha aqui, ó. Ah, professor, um coelho, tá? E daí? O coelho é um animal, assim como nós, né? Esse coelhinho, para conseguir nitrogênio, ele tem que comer nitrogênio. Ele consome, no caso de uma planta, e no caso dos animais carnívoros, vão consumir do coelho que comeu a planta, ou de outro bichinho que seja herbívoro também. Então a gente tem que entender que para o nitrogênio chegar até nós, ele chega a partir do consumo, ok? Agora, como que ele vai parar na planta para a gente consumir ou para consumir o animal que consumiu a planta? Aí que chega o ciclo do nitrogênio. Então vamos lá. A maneira da gente pegar esse nitrogênio atmosférico e trazer para o ciclo, a gente vai chamar de fixação, tá? Não importa a maneira com a qual isso ocorre, esse é um processo de fixação. Eu separei para vocês aqui 2 padrões, 2 tipos de fixação. A fixação verde e a fixação direta. O que são elas, prof? A fixação verde, pessoal, ela depende de um tipo específico de planta que se associa a bactérias também específicas. Que tipo de planta é essa? As leguminosas. Então coloca aí, ó. Opa. Leguminosas, tá? O que é importante pensando em Enem? Não basta você saber que a fixação verde é feita por plantas chamadas de leguminosas. Você tem que saber o que é uma leguminosa. E se o Enem cobrar isso, pode ter certeza, ele vai tentar te ludibriar, vai tentar te enganar. Porque em termos populares, a gente chama de legume uma cenoura, um chuchu, uma berinjela. Senhor, isso não é legume? Não, isso não é legume. Do ponto de vista botânico, não. E o que é legume então, prof? Legume, pessoal, é todo tipo de angiosperma que produz um fruto do tipo vagem.
E o que é uma vagem? Vagem nada mais é do que uma cápsula que vai lá dentro comportar sementes em série. Então imagine, por exemplo, um feijão vem de dentro de uma vagem. A vagem é uma cápsulazinha que vai guardar grãozinhos de feijão em série. Professor, o feijão é uma leguminosa? Exatamente. Que outras leguminosas a gente tem que recordar? A gente tem que lembrar das leguminosas. O soja, muito importante, porque a gente pode ter lá no Enem uma questão contextual, sendo que o Brasil é um grande produtor desse tipo de produto, tá? Então, da soja no caso, a gente tem a ervilha, a gente tem o grão de bico, a lentilha, tudo isso é leguminosa. Lembra, ela tem um fruto que comporta sementes em série. Professor, mas a vagem é um fruto? É. Por definição botânica, tudo que envolve uma semente a gente pode considerar fruto. Não importa se ele é doce ou não, não importa se ele é seco ou ele é carnoso, lembra que o que envolve uma semente é um fruto. Beleza, e a gente tem as leguminosas. Anotaram quais são? Feijão, soja, ervilha, amendoim, grão de bico, tudo isso, tá? Amendoim também? O que essas leguminosas têm de especial? Esse tipo de planta, pessoal, que inclusive a gente tem algumas de porte arbóreo, o angico, por exemplo, uma planta grandona, uma árvore, e essa planta leguminosa consegue se associar a bactérias específicas lá nas suas raízes. Essas bactérias a gente chama de Rhizobium. Vou deixar anotado aqui para vocês, ó. Rhizobium. Essa bactéria você não pode esquecer, ó. Rhizo do grego quer dizer raiz, né? Então você vai lembrar, a Rhizobium se associa à raiz das leguminosas. O que a Rhizobium faz? Por meio da porosidade do solo, a gente consegue criar espaços para a entrada do gás nitrogênio e a Rhizobium se utiliza do gás nitrogênio para produzir o seu alimento, para poder sobreviver. Ela se utiliza do gás nitrogênio como um reagente dentro dos seus processos metabólicos. Ela pega esse gás nitrogênio, ela se utiliza dele para fazer energia e ela gera um resíduo. O produto residual desse processo que a Rhizobium faz é esse camarada aqui, o NH3. Quem é o NH3? Anota aí, por favor. É a amônia. Beleza. A amônia é um resíduo, tá? E aí, prof? E aí que a amônia ela pode ser absorvida pelas raízes das plantas, mas ela tem um caráter extremamente tóxico, tanto que nós, animais, a gente também produz amônia e a gente tenta ao máximo se livrar dela. No caso do nosso organismo, a gente vai pegar a amônia, que é produzida em todas as suas células, e vai mandar essa amônia para o fígado para ele transformar em ureia para a gente poder eliminar, já que a ureia não é tão tóxica assim. Agora, no caso das plantas, elas não podem ficar absorvendo amônia, é ruim para elas. E daí, prof? O bom de tudo é que essa amônia não dura muito tempo no solo, não. O nosso solo está cheio de bactérias. E uma das bactérias mais importantes do solo é uma bactéria que pega essa amônia, também se utiliza dela para fazer processos metabólicos e gera, a partir dessa amônia, um resíduo. Esse camarada aqui. Quem é esse camarada? O NO2-. É o nitrito, anota. Então a amônia foi convertida em nitrito. Gente, aqui você viu um processo de fixação do gás nitrogênio. Aqui a gente tem uma nitrosação da amônia em nitrito. Quem faz isso, prof? A nitrosação é feita por bactérias chamadas de nitrosomonas. Vamos anotar aqui, ó. Nitrosomonas. Beleza. Muito bem, as nitrosomonas, que são muito abundantes no solo, pegam a amônia e transformam em nitrito. Depois, prof, esse nitrito que você está enxergando aqui, ele não consegue ser assimilado pelas plantas. As plantas não absorvem nitrito. Elas absorvem um outro composto, que é o NO3-, o chamado, anota, nitrato. Esse nitrato é produzido por um processo de nitratação. É fácil da gente lembrar. Nitrato vem da nitratação. Quem faz esse processo, prof? Bactérias, mais uma vez, chamadas de Nitrobacter. Muito bem, as Nitrobacter. Então o processo de nitrosação feito pelas nitrosomonas e a nitratação feitas pelas Nitrobacters. Beleza.
Esse nitrato que você está enxergando aqui, ele pode ser assimilado diretamente pelas plantas. As plantas absorvem e se utilizam desse nitrato para formar os seus aminoácidos, já que as plantas são capazes de produzir todos os seus aminoácidos, elas também se utilizam desse nitrato para formar suas bases nitrogenadas e ATP e um monte de coisas que são importantes para a planta. O nitrato presente nas plantas ou esses compostos que eu acabei de falar podem ser consumidos, podem ser adquiridos por meio de um animal. Então o bichinho vai lá, comeu a planta, adquiriu o nitrogênio. Ótimo! Professor, mas está faltando algumas coisas. Sim, está faltando o quê? Primeiro, para a gente fechar um ciclo, a gente tem que lembrar que esse ciclo tem que ter a devolução daquele composto que a gente tinha no início. E essa devolução ocorre quando a gente tem acúmulo de nitrato no solo. Toda vez que aumentar em grande quantidade o nitrato no solo, bactérias específicas vão começar a se multiplicar e essas bactérias se utilizam desse nitrato e conseguem gerar um resíduo chamado N2, que é o gás nitrogênio. Esse processo, pessoal, em que a gente pega o nitrato e joga ele na forma de N2 na atmosfera, é um processo de desnitrificação, ok? Isso é feito por bactérias chamadas de pseudomonas. Beleza? Pseudomonas. Atenção, o que você está enxergando aqui, ó, é uma desnitrificação, beleza? O processo em que a gente pega a amônia e vai convertendo ela até virar um nitrato, a gente vai chamar de nitrificação. Então aqui é uma desnitrificação e aqui uma nitrificação. Ótimo! Lembre-se que nitrificação são dois processos, a nitrosação e a nitratação. E agora vamos para o final do nosso ciclo. Além do processo de fixação verde, eu estou colocando para vocês aqui dois outros processos pelo qual a gente tem formação de amônia. O primeiro é a fixação direta. E o que é essa fixação direta, prof? Por meio de descargas elétricas a gente consegue fazer com que gás nitrogênio e oxigênio que tem na atmosfera e hidrogênio e água a gente reage e a gente pode gerar amônia. Se lembra lá das teorias de origem da vida, que a gente tinha uma atmosfera primitiva e que por meio de descargas elétricas a gente conseguia converter alguns compostos naquilo que seria a base da origem da vida? Aqui não acontece exatamente isso, mas por meio de descargas elétricas, quando chove, quando dá raios, a gente consegue pegar esse N2 com água e gerar amônia. Então a fixação direta depende de raios. Era para ser um raio aqui, ficou meio estranho, tá? Mas beleza, tá aí. Fixação direta depende de descargas elétricas. E o outro processo, e esse que é muito importante para a prova do Enem, é o processo de decomposição. Quando esse coelhinho um dia morrer, ó, tchau coelhinho. Quando a plantinha morrer, ou quando as fezes desse bichinho forem lançadas, ou o xixi, tudo isso pode sofrer processos de decomposição, que inclusive a gente estudou na aula passada, né? A gente estava falando sobre cadeias alimentares. A decomposição é feita por bactérias e fungos. Nos processos de decomposição, principalmente os compostos proteicos vão gerar amônia. Então a gente tem 3 vias de entrada de amônia: fixação verde, fixação direta e a decomposição. E a gente tem uma via de devolução, ó, do gás nitrogênio, que é o processo de desnitrificação feito pelas pseudomonas. Entenderam? Massa? Agora, pessoal, que a gente concluiu esse ciclo do nitrogênio, a gente vai para a segunda parte. Vamos falar de eutrofização. Bora lá? Então, galerinha, vamos tratar agora da eutrofização. Primeira coisa, o que é isso? O que é eutrofização? Eu, do grego, quer dizer verdadeiro. E trofos quer dizer alimento. Aí você pensa, verdadeiro alimento? Não entendi. O que significa? Pessoal, a eutrofização é quando você tem um acréscimo excessivo de nutrientes, não alimento necessariamente, mas nutrientes dentro do ambiente aquático. Professor, isso é um problema? Aumentar a quantidade de nutrientes na água é um problema? É, tá? E isso já foi explorado, inclusive, nas provas do Enem. Vamos entender o seguinte. Sabe quando eu falei aqui, ó, do nitrato? Muito bem, esse nitrato, ele é formado nesse ciclo do nitrogênio, mas ele pode vir, por exemplo, numa água de esgoto. Na água de esgoto a gente tem um monte de bactérias também, bactérias que vão fazer parte desse ciclo do nitrogênio e vão gerar nitratos. Esses nitratos,
por exemplo, os provenientes do esgoto, podem cair no corpo d'água. Outra coisa interessante, esse nitrato ele pode aparecer num processo de lixiviação. Imagine que, por exemplo, eu larguei numa lavoura uma grande quantidade de adubo químico. Esse adubo químico vai sofrer o mesmo ciclo nitrogênio que você está enxergando aqui, só que a fonte da amônia não vai ser o nitrogênio atmosférico, vai ser um composto nitrogenado que a gente coloca lá no adubo. Esse composto nitrogenado que vai ficar no solo, se chover bastante, pode ser lixiviado. Como a gente tem um problema muito sério hoje de desmatamento, perda das florestas ribeirinhas, da chamada floresta ciliar ou mata ciliar, muitas vezes, pelo processo de lixiviação, água cheia de nitratos provenientes de uma lavoura cai num corpo d'água. E aí se inicia um processo de eutrofização. Preste atenção no seguinte, tá? Eu coloquei o NO3- aqui entrando na água. E nessa água alguns elementos são importantes. Eu botei uns pontinhos para vocês aqui, e esses pontinhos são os chamados fitoplânctons. O fitoplâncton é a base da cadeia alimentar. Por definição, o fitoplâncton é um micro-organismo, tá? Ele tem caráter microscópico, que realiza fotossíntese. Ele é a base da cadeia alimentar. Pode ser uma microalga? Pode. Pode ser uma cianobactéria lá no oceano? Pode também. Nesse caso, né, microalgas que estão na superfície da coluna d'água, né? Lembra da coluna d'água? Na superfície da coluna d'água a gente vai ter esse fitoplâncton. Por que eles ficam ali, prof? Porque é ali que a gente tem a maior incidência de luz. Como eles dependem de luz para fazer a fotossíntese, para poder produzir os seus compostos orgânicos, para sobreviverem, eles vão ficar normalmente na coluna d'água, na parte superior. Beleza. Quando entra esse excesso de nitrato, esses nutrientes a mais do que o ambiente normalmente recebe, a gente rapidamente começa a ver a proliferação do fitoplâncton. E é assim que começa o processo de eutrofização. Vamos colocar aqui, eu separei para vocês 8 etapas, vamos enunciar cada uma delas. Então, a primeira coisa que tem que acontecer para um processo de eutrofização rolar é uma entrada excessiva de compostos normalmente nitrogenados. Então, coloca assim, ó. Entrada de nitratos, tá? Nitratos, fosfatos também contribuem para o processo de eutrofização, tá? Quando a gente tem esse excesso de nitratos, as microalgas que se proliferam numa velocidade absurdamente rápida, elas começam a multiplicar, 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 multiplicar. Então a gente vai ter a multiplicação do fitoplâncton. Multiplicação do fitoplâncton. Belezinha. Qual o problema disso, prof? Deixa eu pegar o meu giz verde. No momento que o fitoplâncton começa a se multiplicar, ó, imagine, aumenta o número desses organismos aqui, a gente acaba por criar uma espécie de uma cortina à passagem de luz. A luz não consegue mais chegar nas camadas inferiores dessa coluna d'água, porque a gente criou uma cortina aqui por cima de fitoplâncton. E aí que as algas macroscópicas que a gente vai ter nas partes inferiores da coluna d'água, que recebiam luz, passam a não receber mais luz. E aí, professor, acontece o quê? Essas algas sem luz começam a morrer. Então vamos colocar aqui, ó. Bloqueio da passagem de luz, tá? E com isso a gente vai ter a morte das algas. Então as alguinhas começam a morrer. Opa, esse meu giz está falhado. Não faz mal não. Começam a morrer. Então coloca aí, ó, morte das algas. Claro, elas também precisam de luz, elas também são fotossintetizantes, sem luz elas não sobrevivem e acabam morrendo. A partir do momento que essas algas começam a morrer, elas vão entrar em processo de decomposição. E essa decomposição, inicialmente, é feita por bactérias aeróbicas, que são as bactérias que estão na presença do oxigênio, que se utilizam de oxigênio para realizar o processo de decomposição. Então a gente vai ter decomposição aeróbica. E aí, prof,
no momento que a gente tem a decomposição aeróbica, a gente vai consumindo rapidamente o oxigênio disponível. A bactéria também se multiplica muito rápido, né? Elas vão consumindo oxigênio, consumindo. A quantidade de oxigênio diluído na água começa a baixar demais e isso é prejudicial aos peixes que precisam de oxigênio para sobreviver. Então a gente vai ter queda da concentração do O2 na água. E com isso, prof, os peixes começam a morrer por falta de oxigênio. Tchau, peixes. Então, morte dos peixes. E pode ser também outros organismos, né? Imagine que a gente tenha, por exemplo, moluscos. Imagine que a gente tenha, por exemplo, crustáceos nesse ambiente. Eles também dependem de oxigênio e também vão para o saco. Então, morte de animais. Gente, a gente já tinha um monte de alga morrendo ali. Processo de decomposição bastante intenso. Começou a faltar oxigênio, morrem os animais. E aí, prof, no momento que começa a morrer os animais, por falta de oxigênio, quem vai entrar no processo de decomposição agora não são bactérias aeróbicas, são bactérias anaeróbicas, são aquelas que funcionam e que fazem o processo de decomposição sem oxigênio. Elas não se utilizam de oxigênio, até porque nem tem. Então a gente vai ter uma intensa decomposição anaeróbica. Gente, todo esse processo de decomposição, tanto aeróbico quanto anaeróbico, vai aumentar ainda mais a quantidade de nitratos, de fosfatos na água. Isso potencializa ainda mais o processo de eutrofização. Quando que ele consegue ser revertido, prof? Quando que esse ambiente vai se recuperar? A gente vai se recuperar quando essas algas baixarem a sua densidade populacional. Morreu todo mundo aqui, né? Aí só sobrou o fitoplâncton. Aí de repente, com esse monte de fitoplâncton, a gente vai ter que esperar o ambiente começar a aumentar a quantidade de consumidores que comam esse fitoplâncton, que vão diminuir a quantidade deles, que vai permitir a passagem de luz para o ambiente poder se recompor. Isso às vezes pode demorar meses, às vezes pode demorar anos, dependendo do corpo d'água. Quanto mais parado for, por exemplo, um lago que não tem tanto movimento, fluxo de água, a gente tem um processo de eutrofização muito mais impactante. Se a gente tiver um ambiente mais lótico, como a gente chama, que tem mais movimento de água, aí a gente consegue dispersar, às vezes, esses nutrientes que estão em excesso e aí a gente tem uma recuperação um pouquinho mais rápida. Mas isso é um problema muito sério. A gente vê isso acontecendo em vários locais do Brasil. A gente tem, por exemplo, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, eventos ocasionais que a gente vê peixes mortos boiando na água. Pô, isso na Lagoa Rodrigo de Freitas, professor? Sim, peixes boiando do nada, peixe começa a morrer. É processo de eutrofização. Esse processo ocorria bastante lá na lagoa quando a gente tinha destino de esgoto direto na lagoa, o que é, claro, um crime horrendo, né? Hoje a gente já tem um tratamento de esgoto em quase todas as cidades, em alguns locais não, mas a gente ocasionalmente também tem esse processo de eutrofização acontecendo. Ele é potencializado, e eu quero que você anote aí, quando a gente tem aumento de temperatura de água. O aumento da temperatura da água facilita a atividade dessas bactérias anaeróbicas. Elas, com o aumento de temperatura, aceleram o metabolismo e provocam o processo de eutrofização muito mais rápido. E isso agrava a situação. Agora, pensando em Enem, como que a prova pode abordar essas temáticas por parte das questões em si? Ela pode querer associar uma coisa com a outra. A gente está vendo aqui, ó, um processo de fixação verde. Esse processo em que a gente tem uma leguminosa envolvida aumenta a quantidade de nitrogênio no solo, e essa quantidade de nitrogênio que é aumentada no solo, ela não fica tão superficial. Não estando tão superficial, diminui o processo de lixiviação. Se você comparar, por exemplo, com o uso de adubo químico, em que ele vai ser colocado na parte mais superficial e a gente lixivia praticamente tudo quando chove, o processo de adubação verde é muito interessante. Uma das coisas que a gente faz para potencializar a qualidade do solo dentro do ambiente nacional aqui no Brasil é fazer uma intercalada entre cultivos. A gente vai pegar num momento e plantar uma leguminosa, por exemplo, um soja, que vai colocar grande quantidade de nitrogênio no solo, e num outro momento a gente se utiliza de uma gramínea nesse mesmo local. Uma gramínea tem um crescimento muito vigoroso, é o caso do milho, tá? E esse milho vai retirar bastante nutrientes do solo. Então a gente vai alternando uma
produção com a outra. É uma maneira de evitar o uso excessivo do adubo químico. Vocês entenderam? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, claro, deixem aqui embaixo e a gente se encontra na próxima semana, no próximo vídeo, por aqui mesmo. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e, por favor, não esqueçam, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo e, o mais importante, compartilhem essa aula com os seus colegas. Essas informações e esse conteúdo podem ser importantes para mais pessoas além de você. Tchau!